A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje você está aqui com um momento pedagógico da classe de adultos. Então, a paz do Senhor e seja bem-vindo, né? A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a você, professor, também para mais uma dica pedagógica aqui no podcast. Pai do Senhor, professor, a paz do Senhor, irmã Miriam, a irmã Manu, a você, aluno que está aqui. Amém. Então, hoje nós estamos aqui com vocês para trazermos algumas dicas para o seu planejamento, para a organização da sua aula, de lição de número 9, que vai falar sobre uma visão bíblica do corpo. Então, é interessante a maneira como o comentarista ele vai construindo, sistematizando as lições deste trimestre, né? Nós vimos na lição 6 e 7 sobre a desconstrução da masculinidade e feminilidade. Na lição anterior, falamos sobre o transgênero, né? E hoje, nós estamos aqui agora para fechar falando sobre essa visão bíblica do corpo que precisamos ter, né, como cristãos. Então, irmã Miriam, qual é a dica que a senhora traz para a gente, com base, né, nos objetivos que são ensinar a criação do ser humano, expor a visão bíblica do corpo e contrapor a visão secular do corpo? Então, o que a senhora traz? Temos aqui o segundo objetivo, que é expor, não é? Leia aí novamente, expor a visão bíblica do corpo. E o texto áureo, meninas, me chamou muita atenção, e a verdade prática também, né? Até porque a verdade prática, ela é a aplicação daquilo que você aprende na lição estudada, porque você, quando lê algo, é uma coisa, mas você tomar como lição é você pegar o que aprende e aplicar ao seu dia a dia. Então, olha só o texto áureo. Mas o corpo não é para prostituição, é o que nós já estudamos sobre isso, não é para prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. E olha só, a aplicação, que é a verdade prática. O corpo é templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Que aplicação maravilhosa, né? O corpo é templo do Espírito Santo. Então, é necessário que esteja limpo, purificado. E quando é purificado, falei isso para os seus alunos, professores, o corpo ele está purificado quando nós vivemos em santificação. E sabe, eu sempre costumo dizer, meninas, que nós estamos em santificação. Quando é que nós estamos em santificação? Eu digo que nós conseguimos. Estamos em santificação naquele momento que você parece que fica cego para o erro dos outros e só consegue enxergar os seus. Quando você está nessa etapa, passando por essa etapa, aí você está vivendo um processo de santificação. Mas não podemos dizer, eu estou em santificação. Mas o que me chamou a atenção foi essa parte aqui. Então, eu digo, é aqui que eu vou trabalhar. O corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser conservado em santificação. Eu lembrei da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que fala sobre regeneração e santificação. Né? 1 Pedro 1 e 13 diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo. Você pode pegar esse versículo e iniciar fazendo com que os seus alunos, uma dinâmica para que os seus alunos entendam como é viver em santificação. Vamos aprender aqui, irmã Manu? Vamos aprender, irmã Rosimar? Então, Vamos. olha só. Vai ficar aqui, vocês vão imaginar, tá?
Convido os seus alunos para fazer o mesmo. Antigamente, as pessoas vestiam, os homens vestiam aquela túnica, estão imaginando? Sim. Vestiam a túnica e depois vestiam, que hoje nós mulheres chamamos de sobretudo, né? Que é como uma capa aberta aqui, que vai até lá no pé. Estão imaginando? Sim, Uma lembrei da capa de túnica. José. Isso mesmo. E depois... muito bem. E na hora do combate, sabe o que eles precisavam fazer? Eles só tinham como combater se eles estivessem cingidos. Como eram que eles iam ser cingidos? Pegavam aquela túnica, junto com aquela túnica com a capa, abriam as pernas, colocavam entre as pernas, puxavam aqui por trás, davam um nó na cintura, vocês estão entendendo como fica? Tipo como se fosse uma fralda de bebê. Façam seus alunos imaginarem. Tá? Depois que eles davam um nó, eles passavam um cinto. Eles estavam cingidos. Quando eles faziam isso, estavam cingidos. Então, cingir os lombos é estar preparado. Nós precisamos estar preparados para a cilada do diabo. Primeira coisa que vocês, alunos, precisam entender, imaginando. Agora, vamos imaginar a próxima parte. Já entenderam o que é cingir os lombos? Do vosso Sim. entendimento aqui, ó. Preparar o entendimento. Isso é o primeiro processo para viver uma vida de santificação. A outra imaginação, alunas, é que vocês devem ser sóbrias. Vocês lembram quando vocês eram crianças que, eu acredito que já fizeram isso, que fecharam os olhos, olharam para cima e rodaram, depois quando parar, o que é que acontece? Vocês já fizeram isso? Sim. Ficar tonto. Pronto, né? É. Vocês não estavam sóbrias. Então, além de estar preparado para o combate aqui, cingir o entendimento, precisa estar sóbria. E quando nós não estamos sóbrios, nós estamos embriagados pelas coisas do mundo. E nós ficamos tontas e caímos. Não estamos vivendo em santidade. Então, a primeira coisa para viver em santidade é cingir os lombos, que vocês já imaginaram. Segunda parte é vocês não ficarem tontas, não se embriagar com os problemas, porque senão vão cair. E isso não é ter santidade. E a outra parte é estar esperando inteiramente na graça, é estar em Cristo, ter intimidade com Cristo. Se você está cingido, se você está equilibrado, se você está na graça, fale isso para seus alunos. Então, você está passando por um processo de santificação. E o seu corpo está em plena situação, a ponto de receber o Espírito Santo para que ele possa habitar no seu corpo. Então, fale para os seus alunos, faça essa brincadeira, faça com que eles imaginem o que é estar com o pensamento cingido, é estar preparado, é estar sóbrio, é porque muitas vezes vêm os problemas e a gente diz, por que comigo? Não é? Nós não estamos no processo de santificação e não estamos com o nosso corpo espiritualmente preparados, certo? Não estamos equilibrados. E esperar inteiramente na graça. Aí você diz, agora eu estou preparando o meu corpo, porque o meu corpo é para Cristo. É um templo e morada do Espírito Santo e precisamos mantê-lo limpo. Você pode fazer a roda de conversa e fazer essa situação imaginária com seus alunos. Se eles disserem, pensaram, pensei, então você está vivendo um processo de santificação, cuidando do seu corpo. Essa é a minha dinâmica de hoje. Amém, muito boa. E eu acho que essas são as melhores dinâmicas, né? Aquela que leva realmente o aluno a participar, a interagir, a pensar, porque aquilo dali fixa na mente dele
E quando vier, né, novamente a sua mente, ele vai lembrar, vai fazer conseguir fazer essa relação. Irmã Rosimar, a senhora, qual dica trouxe para a gente nesta lição? Querido professor, a dica que eu trouxe hoje para vocês é o seguinte: como nós vamos falar sobre corpo, né? Nós vamos pedir que os professores preparem, até mesmo de uma aula expositiva, utilizam uma imagem de um corpo humano com suas divisões. Seria bem interessante, porque os alunos iam ficar ali perplexos, né? Curiosos para saber o que seria essa máquina que é o corpo humano, né? E aí nós vamos explicar a grandeza de Deus. E diante dessa dinâmica, professor, você vai questionar aos alunos qual seria a finalidade, né, na visão bíblica, para o propósito da glorificação final do corpo. O corpo humano, ele tem muitas finalidades. Então, tanto na parte interior como exterior, né? Nós estamos assim, para que serve? Para a glorificação final do nosso corpo. E também, professor, nossa lição, ela vai mais na frente falar sobre a questão do hedonismo, narcisismo. Então, seria muito interessante nós falarmos para os nossos alunos a questão de zelar e manter o corpo saudável, né? São uma das formas também de glorificar a Deus no pós-moderno, né? E a busca de felicidade. Então, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Então, seria muito interessante também, professor, falar sobre a questão do hedonismo e narcisismo nesta lição, focar de uma maneira diferente, através de conhecimento prévio dos nossos alunos, o que para eles seria o narcisismo e também o hedonismo. Então, professor, mais adiante, nós vemos aqui na Palavra de Deus que fala sobre, no livro de 1 Tessalonicenses, vem falar que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, quando nós falamos sobre corpo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis diante, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seria interessante falar sobre a questão desse versículo, a importância, né, para fazer alguns esclarecimentos para os nossos alunos. Nós sabemos que existe um propósito divino no nosso corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura tão desvalorizada, né, que não desvaloriza, que no caso ela desvaloriza, né, a questão do corpo, a questão da importância que nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Então, querido aluno, querido professor, é muito importante sabermos que o ser humano ele é constituído de espírito, de alma e de corpo. Então, seria interessante também, professor, você explicar cada uma dessas partes para que o seu aluno possa ter um conhecimento. Amém, né? Duas dinâmicas muito boas, professor, que você pode estar adaptando ao seu planejamento e às suas aulas. E para encerrar, né, como as meninas já mencionaram bastante, né, eu acho que é bastante importante você relembrar com os seus alunos, né, ali sempre voltando ao início de tudo, ao momento da criação. Eu já sugeri esses livros, mas sugiro novamente, inclusive o comentarista ele traz uma nota, né, um auxílio apologético com o livro, né, que é Ama o Teu Corpo, que vai ter uma temática que vai trabalhar, vai trazer essa introdução do corpo, vai relacionar com a criação de Deus, o propósito de Deus para a criação do homem, e também o que vai falar sobre homens e mulheres na igreja, porque ele também vai trazer esta relação. Então, dentro desses livros, você pode ter mais subsídios para, assim, ministrar a sua aula, tá? Então, e é sempre bom a gente buscar algo a mais, né, que não foge da lição, que está dentro da lição, mas que vai trazer mais elementos, mais conhecimento para este ensino. E aí, para finalizar, né, esse estudo, ou para iniciar o estudo dessa lição, você pode levar uma cartolina com o contorno de um bonequinho, né, de um contorno de um corpo humano, em uma cartolina de cor vermelha, em uma cartolina de cor verde, que é para essas cartolinas você pode usar a cartolina Color Set. Caso você não tenha, né,
Então, você pode usar ali a folha de ofício normal e pintar ali mesmo nessas cores. E aí, você vai levar paralelamente, já cortado ali, papéis pequenos para os seus alunos, né? Mais ou menos neste tamanhozinho assim, e vai pedir que eles respondam, né? O que pode e o que não pode permanecer dentro do corpo, né? Dentro do nosso corpo, mas aqui, relacionando aqui corpo ao corpo de Cristo, que somos nós, a igreja de Cristo, né? Então, relacionando ao que as meninas já falaram sobre o nosso corpo ser a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, e que por isso nós precisamos ter uma vida de santidade. E aí, a partir dessa escrita, né, eles vão escrever em 2 papeizinhos, né? E um vai colar com fita, com cola, né? No vermelho. O que não pode ter nesse corpo? Mentira, falso testemunho, desonra, idolatria. Então, daí vem, né, diversos pecados que não pode ter, mas também o que precisa ter dentro desse corpo. E aí vai colar o papelzinho que precisa ter na cartolina verde, né, no corpo, lá no contorno do corpo da cartolina verde. E aí o que precisa ter nesse corpo é uma vida piedosa, o servir, a bondade, o amor, a misericórdia e tantas outras virtudes e ações precisam ter dentro desse corpo. E aí, com isso, ao final, vocês vão refletir, né, sobre essa visão bíblica que se precisa ter do corpo, quando, na verdade, aqui você pode até falar, né? Eu lembro muito a lição de jovens desse trimestre também, né? Teve uma temática que falava ali sobre a conduta, né, da mulher cristã, e quando a gente entra, e já falamos sobre isso nas lições anteriores, mas vale a pena falar, porque aqui vai falar sobre o corpo, principalmente quando se tratar dessa a visão, né, secular do corpo, em que essa desconstrução masculina e feminina, ela acaba entrando dentro da igreja com as vestes, né, em que a veste da mulher passa a ser algo mais atraente, mais sensual, e enquanto que a veste do homem, ela vai sendo feminilizada. É aquela roupa mais apertada, né, que mostra o contorno também ali do homem. Então, isso também é ter uma visão deste corpo, ter o cuidado com esse corpo que está ali, sendo templo e morada. Então, você pode estar de uma forma bíblica, né, sempre lembrar de trazer argumentos bíblicos, sempre lembrar de trazer a Bíblia, mas também dentro do contexto, tá? Não use a Bíblia fora do contexto, não use os versículos, as passagens fora do contexto, mas tudo dentro do contexto, falando sobre a modéstia. Eu acho que é um tópico importante que você pode estar relacionando aí com esta aula, né? E entrando até nessa parte do que pode e o que não pode, né? A modéstia, ela fica aí muito importante e realmente precisa ter no corpo da igreja. Esperamos ter ajudado a sua aula, querido professor, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, e que você continue dedicando a estar preparado para esta obra. Agradecemos também a oportunidade, a direção do DENEC, pela confiança também de estarmos aqui neste momento com vocês. Meninas, podem falar suas considerações sobre a lição e se despedirem. Eu quero somente agradecer pela confiança, né, que nos é dada para estarmos aqui colaborando com vocês e também aprendendo, porque a partir do momento que nós nos preocupamos em elaborar esse material que trazemos para vocês, nós também aprendemos, não é isso? E isso é muito importante. E também quero falar um pouco da minha alegria de estar todas as semanas, aprendo com a irmã Rosimar, aprendo com a irmã Manu, e também levo as dicas que elas deixam aqui, levo para os professores a qual trabalho com eles, e faça isso também, procure compartilhar, deixe aqui suas experiências,
tá? Isso é muito importante para nós, pois irá nos dar um ânimo maior, irá nos deixar felizes de saber que nós podemos continuar colaborando para as suas aulas. Que Deus abençoe você, a sua aula, a sua família, e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, Miriam. É um prazer, professor, estarmos aqui todas as semanas, podendo contribuir com a sua aula. E nós queremos ouvir você, professor, compartilhando, mandando, né, um feedback, como é que está sendo as dicas pedagógicas na sua igreja, no seu setor. Então, que Deus abençoe, professor, a sua aula, o seu ministério. Amém. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.